Memórias Póstumas já vai começar com a célebre frase, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. É tipo um vocabulário científico que usa esse naturalismo, né? Naturalismo seria falar, tipo, do cadáver, do verme, falar em linguagem científica, né? Usa esse naturalismo como referência para criar histórias, e daí, tipo, o leitor vai ficar chocado porque a única. O que ele tá falando, basicamente, isso? Tipo, a única pessoa na Terra que merece as minhas memórias é o verme que roeu o meu corpo. Então, a única coisa valiosa que tinha no mundo era eu. E agora que eu não existo mais, é o verme que me roeu. O Machado, apesar dele usar o naturalismo, ele é um realista. Qual que é a diferença? O realismo, ele vai ser em prosa e poesia, e tem o neoplatonismo revistado, preocupações sociais, é pessimismo, né? Tipo, o naturalismo é mais descrição natural, sem viés, tal, e ele é realismo exatamente por isso, por ser uma crítica social, ter uma análise psicológica das situações, tem uma visão não idealizada do amor, não idealizada da mulher. No Ao Leitor, ele já vai começar falando, assim, tipo, mesmo se 5 pessoas lerem minha obra, não tem problema, eu tô escrevendo aqui, adotando a forma livre de um Sterne de um Maistre. Ele já tá sendo, tipo, extremamente pretencioso, assim, falando que ele vai escrever que nem os escritores mais famosos do mundo, vai se inspirar neles. Só que ele finge uma humildade, ele tem toda uma falsa humildade, né? Tipo, Fala assim, não, mas tudo bem, né? Tipo, eu vou escrever pra pouca gente aqui, né? Só um grupo de leitores amigos. E isso por si só já vai denotando o pessimismo que ele vai usar na obra inteira. Ele fala que ele vai usar a pena da galhofa, então o sarcasmo, a ironia, a graça e a tinta da melancolia, da tristeza, da tragédia, pra traçar um retrato, né, do que é a sociedade. Então, vai ser uma obra extremamente difusa, espalhada, cheia de digressões. O que é uma digressão? É quando eu tô falando de uma coisa e do nada eu me distraio e começo a falar de outra. O Machado ele vai basear o livro inteiro nessas digressões e o fio condutor é tirar os véus da sociedade por meio da história da vida dele. O Stendhal é um romântico detalhista e o Sterne é um ironista, um digressivo. Então, quando o Machado fala que ele vai usar os dois, ele tá falando exatamente que ele vai usar, as digressões e os detalhes, assim, pra traçar a obra dele. E ele já alerta, se você for um leitor sério, você vai achar uma literatura pura. Se você for um leitor frívolo, vocês românticos, né, vocês frívolos, não vão gostar, porque esse livro é estranho. Esse livro não é o romantizinho que você gosta. O Machado, ele vai brincar com o romantismo o livro inteiro, porque ele vai brincar, vai ironizar o mistério, ele vai falar assim, não, mas isso daqui eu deixo pra depois. Tipo, quando ele tá falando daquela cena que você fica curioso. Então, tipo assim, ele vai brincar bastante com isso, com usar os elementos do romantismo pra criticar a própria escola literária e o sentimentalismo excessivo. E ele vai dar uma ideia basicamente de tipo, esse daqui não é um livro romantista daqueles que gente burra gosta de ler, que a linguagem é bem simples e tal. Eu vou fazer um livro bem complexo e a linguagem dele vai ser bem complexa pra você realmente, assim, se você não for acadêmico e precisar pelo racionalismo puro, que nem eu, você não vai entender. E ele vai falar assim, não sei em que eu me inspirei pra fazer isso, não sei se eu fui pessimista. Tipo, ele vai usar esse tipo de coisa o livro inteiro. Tipo, não quero falar disso. Só que quando ele fica falando esses não vou, não quero, não faço, na verdade ele faz, entendeu? Tipo, exatamente por falar assim, por exemplo, não quero falar dessa menina. Daí ele começa, não, porque a menina, ela era desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então ele tá falando da menina, só que ele começa falando que ele não vai falar dela, entendeu? E ele vai fazer o livro inteiro pra absolutamente tudo. E ele vai ter uma relação bem ambígua com o leitor, porque ao mesmo tempo que ele valoriza o leitor, ele desvaloriza. Ao mesmo tempo que ele valoriza e fica falando assim, crítico, sejam bonzinhos comigo, ele vai desvalorizar e falar, tipo assim, leitores, pelo amor de Deus, né? Tipo, vocês não entendem nada, eu tenho que ficar explicando tudo 1000 vezes. Toda essa história do verme é meio niilismo, assim, tipo, são os vermes que sugam a vida, é um negativismo, um niilismo crítico. O niilismo é tipo um existencialismo, assim, tipo, nada faz sentido, esse tipo de coisa, sabe?
E o livro inteiro, o Brás Cubas é extremamente presunçoso, porque ele tá morto. Então, tipo, o que ele perde dizendo a verdade? Esse é um preceito e vai estar, tipo, pelo livro inteiro. E isso é até uma intertextualidade com o, se não me engano, chama o Diálogo dos Mortos. Vou checar. É um livro que é grego, que é basicamente, tipo, foi onde o Machado se inspirou pra fazer esse livro. E é um diálogo entre vários mortos gregos que estavam, tipo, falando mal dos vivos e tal. Porque a ideia principal do livro é assim, quando você tá morto, você é honesto. Os vivos não são honestos, os vivos têm segredos, os vivos mentem, os mortos não, porque eles não têm nada a perder. Então, eles são honestos e por essa honestidade que vai ser todo o caminho que o Machado vai achar pra traçar toda essa crítica da sociedade, por meio dos olhos de um morto. No prólogo, ele já vai se comparar com Moisés e fala assim: eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Então, tipo, eu comecei a escrever depois de morto. Isso é mágico, entendeu? Isso é fantasioso. Por isso que ele já não tá tanto no realismo. Ele vai criticar o próprio realismo com esse tipo de jogada. Então, ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor. Ele virou autor depois de morto e morreu frustrado, assim, com a vida e por isso começou a escrever. Assim como o Alienista, esse livro também vai criticar o positivismo bastante. E ele vai começar das memórias dele não pelo nascimento, porque começar pelo nascimento seria vulgar, seria comum. Então ele vai começar pela morte. Então ele vai se comparar com Jesus Cristo, aquela coisa bem... Ele já tá descrevendo a cena da morte dele, e daí ele fala assim: ai, chovia no dia que eu morri. Chovia por quê? Porque a natureza tá triste, porque morreu um grande homem, né? Ele morreu com 64 anos, em 1869. Ele nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, na época do primeiro reinado. E ele... Não, mentira, ele passa pelo primeiro e pelo segundo, né, durante a vida dele. E ele morre antes da República, o Brás Cubas. E daí, tipo, tem que lembrar todo o contexto histórico, né? 1808, a família real vem pro Brasil. 1821, você vai ter as tretas. 1822, você vai ter a independência efetiva do Brasil. O Rio de Janeiro vai ser a capital do Império, então tem progresso, teatro, bancos, bibliotecas. Tudo isso permite toda a pretensiosidade, né, do Brás Cubas e do Machado na época, né, também. O Brás Cubas possuía bastante dinheiro e bens, ele era de uma família muito rica. E ele vai contar, tipo, vai ser muito conflitante, assim, tipo, toda essa grandiosidade do Brás Cubas. Porque ele fala que tem 11 pessoas no velório dele. Tipo, olha que absurdo, muito pouca gente, né? Ele, tipo, 11 pessoas no velório de uma pessoa importante, difícil de acreditar. Só que ele vai se comparar com Moisés. Então, tipo, você vai ver que ele tá sempre conflitando sobre o quão bom que ele é, o papel dele. E teve um amigo dele, um amigo entre aspas, né, que discursou no funeral dele. Ele falou assim: ai, que bom, né, que eu dei aquele dinheiro pra ele, e simboliza o quanto que ele realmente gosta de mim. Então, tipo assim, todo o dinheiro, isso é bem parecido no sentido, tipo, da relíquia, assim. Porque todo o dinheiro vai ser uma amostra de expor e criticar as relações sociais entre as pessoas. Então, tipo, ele vai deixar isso bem escancarado na Marcela, que é a prostituta que o Brás Cubas gosta, nesse amigo do começo, no Quincas Borba, que é o melhor amigo dele. Você vai ter, tipo, toda uma relação que envolve dinheiro e quanto que o dinheiro permeia as relações sociais e dita elas. Então ele tá criticando as relações humanas marcadas pelo interesse. E desvendar isso que é ser realista, entendeu? Ela é uma obra extremamente difusa e zigue-zagueante. Ela tem interlocução com o leitor. Então, tipo, ele vai começar a conversar com o leitor, meio ridicularizar, ser cínico, irônico, assim. E nesse sentido também ele vai criticar o romantismo. Então ele vai falar assim: ah, você é romântico, você gosta de mistério? Eu vou te dar mistério. No primeiro capítulo ele vai introduzir a irmã, que se chama Sabina, e o Cotrim, que é o cunhado dele. A Venância, né, o Lírio do Vale, que é a filha deles. E ele morre de pneumonia, o Brás Cubas, né? Só que ele fala assim: eu morri de pneumonia, mas não foi por isso que eu morri. Ele fala que ele morreu porque ele teve uma ideia fixa na cabeça. Morrer por causa de uma ideia fixa na cabeça, né? O quanto que isso é simbólico. As ideias fixas, né, que é toda a ideia, tipo, do positivismo, da ciência, doutrina científica, assim,
elas fazem mal. E é um pouco isso que o Machado tá tentando criticar. Só que o Brás Cubas, ele vai morrer de uma ideia fixa que era inventar um emplasto. O que é um emplasto? É tipo um remédio. É tipo uma pomada, assim. E ele tinha essa ideia de criar o emplasto Brás Cubas. E ele seria, tipo, famoso, riquíssimo, se ele tivesse pensado nisso direito enquanto ele era mais novo, ele diz, né? Claro. Mas é toda essa ideia, tipo, seria um plástico Brás Cubas anti-hipocondria. Então, tipo assim, a pessoa deixaria de ser hipocôndrica. Tipo, é uma besteira absurda, escancarada, que o Machado tá fazendo, pra gente entender o quanto que, tipo assim, os arrependimentos que a gente tem na vida também são superficiais, entendeu? E mesmo na morte, o ser humano é retardado, é arrogante, ele quer, tipo, a fama. Quando o Machado começa a fazer comparações muito românticas com a natureza, você sabe que ele também tá sendo irônico. Então, ele vai falar assim, a vida estrebuchava-me no peito, esvaía ser minha consciência. Ele vai usar várias figuras de linguagem nessa obra. Então, ele tem polissíndetos propositais. O que são polissíndetos? É enfatizar as coisas por... falar assim, e eu fiz, e eu fui, e eu voltei, e eu não sei mais, e eu sei. E daí essa repetição desse e é um polissíndeto. Tem gradações, então... planta, pedra, lodo, coisa nenhuma. Foi o que ele virou. Planta, pedra, lodo, coisa nenhuma. Isso é uma gradação, entendeu? E daí, o que isso significa? Por exemplo, que a parte da existência, ela vai se esvaindo. Então, é um niilismo, uma tragédia, é uma visão materialista do narrador. Então, ele fala, no trapézio que eu tinha no cérebro, a ideia que me fez morrer. O medicamento, né? Então, era um emplasto anti-hipocondríaco que vai acabar com os males físicos e racionais da pessoa. Então, tipo, vai acabar com todos os tipos de dores que alguém pode ter. Então, tem esse conflito bem claro entre a filantropia e o lucro, e a sede de ser nomeado, assim. E pode confessar tudo, porque não tem limites, ele tá morto. E ele fala assim, foi verdadeiramente cristão a criação desse emplasto. Que é uma hipocrisia, né? Tipo, você tá falando que ele... tipo, que ele queria lucrar, que ele queria reconhecimento. Não tem nada de cristão nisso, né? E ele vai começar a introduzir os tios dele. Que tem o militar e o cônego. E eles discordam sobre o que é a glória. Porque o militar fala que a glória é a maior coisa que a humanidade pode ter. E o cônego, né, que é o religioso, ele fala que é a maior desgraça do ser humano. E ele, tipo, ele fala assim, decida você, leitor, o que é melhor. Só que, tipo, você sabe que o Brás Cubas concorda com o militar. Quando ele tá contando o capítulo 3, a árvore genealógica dele, ele vai desassociando a imagem do ancestral dele que fazia potes, né? Que é isso que é Cuba, tipo, um pote. Literalmente, tipo, esse é o nome. E daí ele vai falar assim, não é por isso, não é porque tinha um fazedor de barris, né? Num tanoeiro. Ele vai falar que era um herói que lutava contra os árabes. E daí ele vai se distanciando da origem pobre dele e da, tipo, verdadeira razão pela qual ele chama Brás Cubas, entendeu? E ele vai começar a descrever o pai dele, né? E ele falava assim, a primeira coisa que ele fala é, meu pai é bom caráter. Ele era digno, ele era leal. Só que daí, tipo, você vai perceber que conforme ele vai descrevendo o pai dele era um mentiroso que escapou por trocadilho, né? Por causa do negócio do Cubas. E daí ele acabou, tipo, adquirindo um posto e tal. Só que, tipo, o pai dele era bobo, ele era pachola, vaidoso, presunçoso, só que o Brás Cubas vai chamar ele de bom caráter, então você vai entendendo que, tipo, a moralidade dele é bem volátil e que ele não é, tipo, não é porque ele tá morto, ele tá sendo honesto, que ele é uma pessoa moralmente confiável. Conforme ele vai falando daquela ideia fixa dele, ele vai digredindo, né? Ele fala que a história, ela é caprichosa e... não, que a natureza é caprichosa e a história é loureira. Como assim a história é loureira? A história inventa coisas inverossímeis pra se adicionar. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá criticando o cientificismo e falando que isso é, tipo, só um ponto de vista. E não existe o ponto de vista. E o Brás Cubas, ele vai ser um livro bem... tipo, ele é relativamente longo, então eu vou falar um pouquinho, mais ou menos, tipo, da história por cima. Ele
Tipo, então ele nasceu numa família muito rica, né? Então ele nasceu de uma família rica, proprietária. E por que a família dele é rica? Por causa dessa mentira, né? Da origem de onde que o nome Cubas origina. E uma das últimas frases do livro, na verdade, é o Brás Cubas falando assim: eu nunca precisei trabalhar com o suor do meu rosto. Então ele usa essa metonímia, né, do rosto, do suor dele, né? Não é do rosto o suor, é do corpo inteiro. Por isso que é uma metonímia. Mas ele usa isso pra falar que ele nunca precisou trabalhar, nunca precisou fazer trabalho braçal. E ele sente orgulho disso, o Brás Cubas. E ele era um menino horrível na infância dele, o pai dele era completamente apaixonado por ele, só que assim, ele é o demônio, esse menino. Ele vai bater no escravo, ele vai maltratar as pessoas, o Prudêncio, né, que é o escravo dele, ele vai subir em cima do escravo, gritar com ele. Ele vai ver a Dona Eugênia e o Vilaça se beijando na floresta, lá atrás da moita, e vai falar assim: eu vi a Dona Eugênia e o Vilaça se beijando. E vai sair gritando. Sendo que o Vilaça era casado, né? Então ele sabia disso. Na adolescência ele vai se envolver com uma prostituta que chama Marcela. E a Marcela, ela é uma personagem muito importante porque ela vai, tipo, ela vai tirar a virgindade dele, né? E ela vai demonstrar o quanto que são voláteis essas relações sociais e o quanto que elas são comedidas pelo interesse em dinheiro. Então você tem literalmente, né? Tipo, ele se apaixona por essa prostituta. E ele fala a célebre frase, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, né? Tipo, você sabe o que essa menina queria com ele. E daí o pai dele fica tão puto que ele gasta tanto dinheiro com a Marcela e tudo, que ele manda ele pra Europa pra estudar, né, e, tipo, esquecer a Marcela. E daí ele ia levar a Marcela, ele comprou diamantes pra ela aceitar ir lá com ele pra Europa, mas o pai dele fez uma intervenção, assim, e fez ele ir forçado pra Europa. Estudar direito em Coimbra, né. Ele não leva os estudos a sério, tipo, ele fala assim, consegui meu diploma, tal. Ele ridiculariza um pouco o que é o sistema acadêmico, né. Ele fala assim, não fiz nada, mas me deram meu diploma, pronto, agora eu sou doutor, tal. Ele volta ao Brasil, ele vai conhecer a Eugênia. E quem que é essa Eugênia? É muito engraçado, porque quer dizer bem e Gênia quer dizer nascida. Então, bem nascida. Tipo, quem que é essa menina? Ela vai ser a filha da Dona Eugênia, né, que é a mulher que tava transando com o Vilaça na mata. Então, quando ele era criança, ele viu esses dois transando, fez mó auê. E daí, tipo, essa filha bastarda, né, fora do casamento do cara, ela é a Dona Eugênia. E daí, ele vai dar uns beijos nessa Eugênia. E ela ela é tão bonita, romântica e tal. Só que, assim, ele vai dando um apelido irônico pra ela, que é Flor da Moita. Por que Flor da Moita, né? Porque ela nasceu daquele episódio que tinha acontecido na moita. Só que a Eugênia era coxa. E daí ele vai falar assim, a célebre frase, né? Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Então é uma... Tipo, ele vai mostrar o quanto que o Brás Cubas, na verdade, ele tá super apegado a, tipo, as características físicas das mulheres, assim, e o livro inteiro, ele vai sempre falar, tipo, e depois que ele vai encontrar a Marcela velha, ele vai falar assim, ela tava com bexiga no rosto, tipo, ele vai pegar muito pesado nessas características. Só que antes dele encontrar a Eugênia e dar uns beijos nela, um amigo do pai dele falou assim pra ele, você vai casar com uma mulher, vou te arranjar uma mulher e vou te arranjar um cargo no parlamento e tal. Ele ficou, tipo, no começo ele hesitou, mas depois ele falou, não, tudo bem e tal. E daí meio que o casamento e o cargo vinham juntos, porque casado é mais fácil você ser político e tal. É o quanto que, tipo, na verdade as pessoas se casavam meio por interesse também. Só que acaba que ele vai se apaixonar por essa menina, a Eugênia, né? E ele não vai ficar, nesse momento, com essa Virgília, né? Que era a menina que era pra ele casar. Só que a Virgília, depois de uns 10 anos, assim, dessa história, eles vão se apaixonar terrivelmente quando ela já estiver casado com outro. Mas calma que eu já chego lá.
Você vai ter, então, tipo, ele sabia que o pai nunca ia permitir que ele se casasse com uma moça pobre, que é filha de mãe solteira, né? Então ele vai desistir da Eugênia, fala assim, Eugênia, não vai rolar. E ele fica tipo, não, é ridículo também casar com uma mulher coxa, então não tem problema. Então, tipo, pro Brás Cubas ser ministro, o pai dele vai, tipo, tentar arranjar ele com a Virgília. E, tipo, pra ser, vai facilitar a sua carreira no governo e tal. E ele o Brás Cubas é apático, ele é incompetente, assim. Então ele acaba perdendo a noiva e o cargo pro Lobo Neves, que é o cara que vai casar com a Virgília, né? E o Brás Cubas, ele vai reencontrar a Virgília um tempo depois, já casada com o Lobo Neves. E desse encontro vai nascer, tipo, uma paixão. E os dois viram amantes. Só que assim, eles não viram amantes, tipo, trocaram uns beijinhos. Eles viram, tipo, amantes mesmo, assim. E a Virgília, ela é extremamente, tipo, ambiciosa. E ela não quer abrir mão do prestígio social que o marido dela proporciona por ser esse político, né, chiquérrimo e tal. Então eles vão viver durante anos em um amor adúltero que, tipo, só vai acabar bem no final do livro quando o Lobo Neves é nomeado governador de uma província e a Virgília vai pro Rio de Janeiro com ele. Tipo, vai pra longe, né, do Rio de Janeiro. Eles estão no Rio de Janeiro. Eles estão indo pra longe do Rio de Janeiro. Tipo, eles vão se mudar, não lembro a cidade, mas enfim, eles vão embora. Daí o Brás Cubas vai envelhecendo, solitário, sem ter feito nada relevante na vida, assim. E a sua irmã, ela ainda vai fazer. A Sabina, né? Ela ainda vai fazer uma última tentativa de fazer ele casar e ter filhos. E ele fala assim: não, você tem que casar com essa menina que chama Eulália. Na verdade, eles ficam mudando bastante o nome dela durante o livro. Mas era Nhonhô Lolá. Não, é Nhonhô Lola, Loló. E daí depois vira Eulália. Tipo, vários nomes pra essa menina. Mas enfim, vamos de Eulália mesmo. Ele. Tipo, então ele vai ficar noivo dela. Só que ele fica bem hesitante no começo, porque ele é bem apaixonado pela Virgília. E ela é meio pobre, assim, e ela é sobrinha do cunhado Cotrim. E daí, tipo, o Brás Cubas fica falando, tipo, ela não tem elegância, mas os olhos dela são bonitinhos, então até que compensa. Só que ela vai morrer, tipo, bem antes do casamento, e ela morre, assim, e é horrível, tipo, é muito mórbido. Não é que o Brás Cubas fica triste, porque ele nem gostava muito dela, ele fala isso, tipo, no capítulo que ela morre. Mas tipo, ele literalmente ia casar com ela, ele queria ter filhos, né, o Brás Cubas. E essa vai ser a última frase do livro, na verdade. Tipo, não foi tão mórbido porque eu não... não, mentira, foi mais mórbido ainda porque eu não consegui deixar, tipo, meus sucessores. Então, tipo, eu não consegui passar a minha miséria pros outros. E... tipo, ele vai chegar, então, no final da vida sem ter construído uma família, sem filhos, e, tipo... sem ter produzido absolutamente nada que fizesse as pessoas lembrarem dele depois da morte. Então, no último capítulo, ele vai ironizar os fracassos e falar que a vida é uma miséria que não vale a pena perpetuar a vida por filhos, porque a vida é uma merda. Basicamente isso. Vamos falar agora de umas coisas que eu acho importantes nesse livro. Ele tem 2 tios, né? O cônego e o militar. O militar é o João. Quem que ele gosta? Ele gosta do militar. Ele é um assediador de escravas. E ele era um louco, e o Brás Cubas adorava ele, né? O Brás Cubas, ele tem uma moralidade bem duvidável. Uma coisa interessante também é quando tem um episódio antes de Waterloo, em 1814, né? Então, um ano antes. Antes do governo de 100 dias, do Napoleão, ele fala assim... tipo, quando aconteceu a primeira derrota do Napoleão, minha família se dividiu em 2. Quem gostava do Napoleão e quem não gostava do Napoleão. Quem gostava do Napoleão? O militar, por exemplo. E o Dr. Vilaça, ele fica fazendo poemas, né? Ele faz mó graça, tipo, nessa cena do Napoleão. E isso vai lembrar um pouco também quando o Brás Cubas tá no barco, indo lá pra Europa... que tem no navio dele o capitão, e o capitão, ele fica falando uns poemas, e, tipo, só que assim, são uns poemas horríveis, e o Brás Cubas, ele vai ficar tipo, nossa, que lindo, ele vai bajular e tal, porque ele tem interesse, sabe, tipo, e é basicamente isso que vai permear todas as relações sociais desse livro. As críticas ao machismo e ao racismo, elas vão permear o livro, só que de maneira mais sutil.
O Quincas Borba também é bom de pontuar. Tipo, quando ele vai descrever o Quincas Borba, ele vai falar assim: ele era uma flor. E quem que ele vai chamar de flor também? Ele mesmo. Então, tipo, já dá pra ver que o Quincas Borba não presta. Mas o Quincas Borba, ele era um amigo dele de infância. E era engraçado que no colégio ele era, tipo, super ajeitadinho, super bonitinho e tal. Só que acontece que tipo, conforme eles vão crescendo, o Brás Cubas vai encontrar ele como mendigo na rua. E, tipo, né, bem tenso. Ele vai ver ele como mendigo e vai ficar. Tipo, e o Quincas Borba vai roubar o relógio dele na rua, tipo, em um abraço. Então ele vai lá, abraça ele, rouba o relógio dele. E uns anos depois ele vai lá devolver o relógio e vai falar que ele inventou uma ideologia, que é o humanitismo. Que é uma teoria. E ele vai. É um jogo com o humanismo, tem a ver com as ciências, assim. Que é uma paródia do positivismo e do darwinismo social. É uma paródia porque, tipo, no século XIX começaram a criar esses ismos, né? E são uns modismos sem pensar, tipo, é um exagero, é uma filosofia. Tipo, o que é o humanitismo? É uma filosofia sobre não existir sofrimento. Então, só os mais fortes, só existe mais fortes e mais fracos, e os mais fracos servem os mais fortes, e é isso que importa. E, tipo, daí tem toda a história do escravo que tá lá, e daí ele colhe o milho pra galinha comer, e daí a galinha come o milho. E daí tudo isso acontece, o frango é transportado aqui pro Brasil e tal, só pro Brás Cubas comer o milho. Então, não tem problema o sofrimento desse escravo, porque o Brás Cubas pôde desfrutar do frango. Então, tipo, literalmente, os fracos servem os mais fortes. E daí, tipo, é uma crítica ao positivismo e darwinismo social, né? Tipo, da superioridade por meio da evolução. E o Brás Cubas vai adorar essa filosofia. Por quê? Porque ele é um egoísta. Tipo, ele é um babaca. Outra situação legal de se pontuar é quando ele acha uma moeda, tipo, no chão, assim, e vira uma pratinha e devolve pra polícia e fala assim, eu achei no chão, eu acho que era de alguém e tal. E depois, alguns dias depois, ele tá andando pela rua, acha um saco de dinheiro, literalmente. E daí ele guarda e, tipo, não fala pra ninguém. E daí ele fica, tipo assim, nossa, né? Como eu sou uma boa pessoa. Tipo, o fato de ele ter devolvido aquela moedinha pra polícia faz ele ficar pensando que ele é foda, que ele é isso, que ele é aquilo. Sendo que, tipo, uns dias depois ele, tipo, literalmente pega o dinheiro de outra pessoa na rua. Então, tipo, é pra demonstrar o quanto que é volátil, sabe? Tipo, essa história de caráter moral.